Meus parabéns a você, Volvo. E sabe por que eu estou aqui, batendo palmas para a Volvo? Vem comigo que eu te explico tudo. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Anderson TD+. A mamata das montadoras que sugavam a energia dos pontos de recarga da Volvo tem data para acabar. Isso mesmo, recentemente a Volvo comunicou que carros elétricos ou híbridos BYD, GWM ou de qualquer outra marca terão que, a partir do dia 10 de julho, pagar para utilizar os seus pontos de recarga, que são espalhados em todo o Brasil. Até então, muitas pessoas que possuíam veículos 100% elétricos utilizavam os pontos de recargas da Volvo para recarregarem os seus veículos híbridos ou 100% elétricos. São pontos mais avançados, modernos, de alta velocidade e com maior estabilidade e até então estavam de forma gratuita. E aqui no canal eu sempre falei para vocês sobre a falta de infraestrutura no Brasil e principalmente em estradas e em locais onde você, em algum momento, necessitará fazer a recarga do seu veículo. E a Volvo, a meu ver, faz aquilo que todas as outras montadoras deveriam fazer, ou seja, investir de fato e não apenas usar meios de comunicação, canais do YouTube para divulgar supostas intenções, supostos investimentos que na prática não se concretizam. E se este gargalo da infraestrutura não for de fato uma prioridade da BYD, por exemplo, GWM e outras, podem ter certeza que esta questão da mobilidade aqui no nosso país, que já está muito, mas muito defasada, ficará ainda pior. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados da própria Volvo e como ela se comporta nessa questão da mobilidade, da infraestrutura para os veículos híbridos e plug-ins. Notem o tipo de investimento que ela faz. Para que você tenha uma ideia, a Volvo possui hoje no Brasil cerca de 1.000 pontos de recarga. E temos que admitir que é praticamente ela quem faz esse grande avanço na infraestrutura. Ela entende que o seu cliente precisa deste apoio, precisa dessa infraestrutura e desse ponto de acolhimento para que ele possa, com segurança, em quantidade, ter ali acesso aos seus clientes que possuem os veículos Volvo. A Volvo aqui no Brasil tem um plano de instalar recargas em corrente contínua, ou seja, de alta velocidade, em torno de 100 eletropostos. Do total da meta, ela já atingiu 50% desse planejamento. E até o momento, de acordo com informações já divulgadas, a Volvo já investiu mais de 70 milhões de reais neste tipo de infraestrutura. É ou não é algo que você, eu e todo mundo tenhamos que bater palmas e saudar esta iniciativa da Volvo? A partir então do dia 10 de julho, você que costumava a utilizar de outras marcas nos carregadores dos pontos da Volvo, terá que pagar R$ 4,00 o quilowatt-hora, além de outras taxas de uso, do próprio plug, entre outros custos. E eu, sinceramente, eu acho que a Volvo está corretíssima. Se fosse a Volvo, eu colocaria R$ 10,00 o quilowatt-hora. Porque você que é cliente da BYD, você que é cliente da GWM ou de qualquer outra marca, precisa cobrar a sua empresa para que ela faça a infraestrutura. Não adianta nada vender sem criar uma rede de apoio. Não gratuita, como eu digo, a Volvo faz gratuitamente para os seus clientes. Aí é uma questão da empresa, da política de empresa, de como que ela enxerga o negócio. Mas empresas como a BYD, por exemplo, que eu sempre bato aqui, que são falhas nesse sentido, produzem painéis solares. Tem sistemas e eletropostos espalhados lá, por exemplo, na China. Ela mesma produz esse equipamento.
e não investe como deveria. Apenas falácias, falácias e mais falácias. O que diz aqui em algumas matérias que já foram divulgadas é que 75% das recargas feitas nos carregadores, nos 52 carregadores em carga rápida da Volvo, são de outras marcas. Isso significa que, além da Volvo ter entendido o processo, investir no Brasil, criar e gerar renda e empregos por meio dessas instalações, a Volvo ainda permitia que outras marcas utilizassem, mas não há, de forma alguma, o olhar ou a parceria com a Volvo para também, de certa forma, fazer como ela faz. Portanto, eu acho que a Volvo aqui acerta em cheio neste sentido. Estamos em frangalhos em relação aos países mais desenvolvidos, em relação a uma série de outras questões. É uma vergonha. E sabe por quê? Em matéria do site Poder 360, no dia 3 de março, foi divulgado que São Paulo concentra 1/3 dos eletropostos do Brasil. As empresas que fazem parte desse processo de criação, instalação dessas infraestruturas de pontos de carregamento estão a olhar para as regiões que mais vendem esses veículos, ou seja, o Sul e o Sudeste. E é evidentemente que nenhuma empresa vai investir em pontos de carregamento em regiões onde a penetração desses veículos é baixa. Por mais que se vendam algumas quantidades, certamente eles não investirão, já que você, caso não saiba, um ponto de carregamento em corrente contínua ou de alta velocidade custa mais de R$1 milhão. E notem o seguinte nessa tabela que eu mostro aqui para vocês também. Em relação ao número de eletropostos no Brasil, em São Paulo nós temos a seguinte situação. No total, hoje, naquele momento dessa matéria, eram 4.631 eletropostos no Brasil. São Paulo tem 1/3 disso. Hoje deve estar em torno de 5 a 5 mil pontos de carregamento em todo o Brasil. Em São Paulo, no estado de São Paulo, possui 1.437 pontos. Deve estar um pouco mais agora, porque esse número subiu para 5 mil em torno disso. Mas esses dados podem ter aqui uma grande importância. Rio Grande do Sul, 569. Então, ou seja, o estado de São Paulo tem 3 vezes mais praticamente, né, do que o terceiro colocado. O primeiro e o terceiro colocado, que seria Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o Paraná, com 406, Santa Catarina com 516, Minas Gerais com 340, Rio de Janeiro com 228. Se você perceber aí, nós temos aí a região pujante, né, dessa região sul, com toda essa infraestrutura, ou seja, dessa infraestrutura está direcionado entre as regiões sul e sudeste. Então, nesse momento você vê o quão crítico é a situação do nosso país em termos de infraestrutura. E das próprias empresas como BYD, por exemplo, e GWM e outras, que acessam o mercado e deixam de lado esta proposta da infraestrutura. Então, o que se diz é que deveríamos ter em torno de 10 vezes mais pontos de carregamento aqui no Brasil. Ora, sabemos que esses pontos públicos muitas vezes ou estão lotados ou estão com defeito. Os aplicativos nem sempre informam com precisão o funcionamento ou não daquele local. Muitos pontos às vezes não funcionam fora de horário comercial e você ficará sem sombra de dúvida se depender exclusivamente disso, a ver navios e com um grande problema em suas mãos. Encerro esse vídeo, finalizo com palmas e mais palmas para a Volvo e digo que ela não só está certa, mas ela tem feito a diferença. Espero que BYD e outras marcas se espelhem na Volvo. Onde e quando ainda não temos essa resposta. Agora deixa aí o seu comentário, as suas dificuldades e quais são as suas expectativas. E se você entende que para que nós possamos evoluir nesse sentido,
da mobilidade, do elétrico, dos híbridos, plugins, você entende que é fundamental termos muito mais pontos de recargas do que já temos. Eu não tenho dúvida nenhuma que este é o divisor de águas entre dar sequência nesta linha ou não. Agora é com vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, fui.